Eu sou a professora Gisele e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre misturas. O que são misturas? Misturas são formações compostas de duas ou mais substâncias que conservam suas propriedades e podem ser separadas por processos físicos. Exemplo: o ar é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, como na figura. A água com areia também é um exemplo de mistura. A água da torneira também é uma mistura composta de água e outras substâncias como sais minerais. O enxofre em pó com o ferro em pó também é um exemplo de mistura. Combinações são formadas por duas ou mais substâncias que perdem suas propriedades, dando origem a uma outra substância com propriedades diferentes. Exemplo: quando temos o enxofre em pó e o ferro em pó, é uma mistura. O enxofre em pó, mas o ferro em pó, ele pode sofrer uma separação magnética, que comprova dele ser uma mistura. Quando temos ferro em pó mais enxofre em pó e submetemos essa substância a um aquecimento, um bico de Bunsen, por exemplo, nós vamos ter uma combinação chamada sulfeto de enxofre. A areia, cimento, pedra, água é uma combinação que resulta em concreto. Tipos de misturas. As diversas espécies de misturas que existem na natureza são divididas em dois tipos: misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Mistura homogêneas. Homo significa igual. Gêneas, aspectos. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam um único aspecto no seu todo e não possuem níveis de separação. Exemplo: água com açúcar e álcool. Se eu misturar esses elementos, eu vou ter uma mistura homogênea. Misturas heterogêneas. Hétero, diferentes. Gêneas, aspectos. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam vários aspectos no seu todo e possuem níveis de separação. Exemplo: água e óleo. Quando eu misturo essas duas substâncias, eu posso ver a separação clara entre elas. Fases de uma mistura. Cada aspecto de uma mistura denomina-se fase. As fases são assim classificadas: uma fase monofásica, duas fases bifásica, três fases trifásica, quatro fases tetrafásica, cinco fases pentafásica, seis fases hexafásica, sete fases heptafásica, oito fases octafásica, nove fases nonafásica, 10 fases decafásica. Quando nós temos a partir de 4 fases, nós denominamos de polifásica. As misturas homogêneas possuem uma única fase, são monofásicas. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. As misturas heterogêneas possuem duas ou mais fases, bifásica, trifásica e etc. As misturas heterogêneas são chamadas de suspensões.
Constituintes de uma mistura. Constituinte é cada componente presente em uma mistura. Classificação de misturas. Uma mistura de água mais uma pitada de açúcar, eu tenho uma mistura homogênea, com um único aspecto, uma fase monofásica com dois constituintes, água e açúcar. Uma mistura de água mais uma pitada de açúcar mais uma pitada de sal, eu tenho uma mistura homogênea, monofásica, uma fase com três constituintes, água, açúcar e sal. Uma mistura de água mais uma pitada de açúcar mais uma pitada de sal, mais 10 gotas de álcool comum, é uma mistura homogênea, uma fase monofásica, com 4 constituintes, água, açúcar, sal e álcool. Uma mistura de água, mais uma pitada de açúcar, mais uma pitada de sal, mais 10 gotas de álcool comum, mais 10 gotas de acetona, é uma mistura homogênea, uma fase monofásica, com 5 constituintes, água, açúcar, sal, álcool e acetona. Uma mistura de água, mais uma pitada de açúcar, mais uma pitada de sal, mais 10 gotas de álcool comum, mais 10 gotas de acetona, mais corante azul, é uma mistura homogênea, uma fase monofásica, com 6 constituintes, água, açúcar, sal, álcool, acetona, corante azul. Uma mistura de água mais areia é uma mistura heterogênea. 2 fases, bifásica, pois eu consigo enxergar as 2 fases, com 2 constituintes, água e areia. Uma mistura de água mais areia mais óleo de cozinha é uma mistura heterogênea. 3 fases, trifásica, com 3 constituintes, água, areia e óleo de cozinha. Uma mistura de água bem quente mais gelo, eu vou ter o seguinte ponto. Eu vou ter a água, o gelo e o vapor. É uma mistura heterogênea, 3 fases, trifásica, porque eu consigo ver o vapor da água, o gelo e a água, como nas figuras. Porém, eu tenho um constituinte, água. Uma mistura de água mais sal em excesso é uma mistura heterogênea. 2 fases, bifásica, 2 constituintes, água e sal. Pois nesse caso, é possível ver o sal no fundo do recipiente. Uma mistura de água mais óleo é uma mistura heterogênea, 2 fases, bifásica, 2 constituintes, água e óleo. Uma mistura de água, mais uma pitada de sal, mais uma pitada de açúcar, mais 10 gotas de álcool, mais óleo, é uma mistura heterogênea, 2 fases, bifásica, 5 constituintes, água, sal, açúcar, álcool e óleo. Uma mistura de água, mais areia, mais pitada de sal, mais pitada de açúcar, mais 10 gotas de álcool, mais óleo, é uma mistura heterogênea. Trifásica, 3 fases, com 6 constituintes, água, areia, sal, açúcar, álcool e óleo.
mistura de água mais gelo mais limalhas de ferro, eu tenho uma mistura heterogênea. 3 fases, trifásica, 2 constituintes, água e limalha de ferro. Espero que esse vídeo tenha contribuído para tirar as dúvidas e ele foi produzido com o apoio do professor Anísio José de Campos, a qual eu vou deixar o link do canal na descrição do vídeo. Obrigada!